Olá família, sejam todos bem-vindos ao canal JC Saúda, o canal que traz alegria e muita motivação em sua casa. Estamos contigo em todas as plataformas digitais, no YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Pedimos carecidamente que nos ajude a chegar a 1000 inscritos no YouTube. Nesse momento estamos aqui com o Dr. Zacarias, o diretor administrativo do Centro Médico Bento I. Domingas, enfermeiro de profissão e professor de Ética e Gestão Hospitalar, CEO do projeto 100% Ciência, palestrante na área de saúde. Dr. Zacarias, seja bem-vindo aqui no nosso programa JC Saúde. Como te sentes, Dr. Zacarias? Muito obrigado pelo convite que nos foi formulado. Estamos aqui para podermos, então, dar o nosso contributo concernente o tema a que somos chamados. Dr. Zacarias, o que é prostatite? Bom, prostatite, nós estamos a falar de um termo que significa inflamação da próstata. A próstata é um órgão que todos nós, enquanto homens, todos homens têm a próstata. É uma glande, ela anatomicamente fica situado na região pélvica, anexo ao sistema reprodutor masculino e ao aparelho urinário. Daí que estamos a falar de um problema que tem afetado muito os homens, e estamos a falar homens com a idade de 50 anos adiante, são muito afetados por essas doenças. E outro sim é a questão de que ela depois se estende para a questão do câncer. Essa próstata é uma glândula anexa ao aparelho reprodutor masculino e ao aparelho urinário. Daí que ela tem como função produzir o líquido ou então fluido prostático. Esse fluido prostático é que participa na formação do sêmen. Nós vamos encontrar a vesícula seminal, esta que também contribui para a formação do sêmen, e vamos encontrar a bolsa escrotal, aonde dentro da bolsa escrotal vamos encontrar os testículos. Nos testículos é onde são fabricados o espermatozoide. Então, o espermatozoide, o fluido prostático, estes fazem a composição do sêmen, porque tem havido alguma complicação nesse quesito. Algumas pessoas não entendem o que é sêmen, o que é esperma ou o que é espermatozoide. Então, queria me demorar mais um pouquinho aqui para poder explicar ao pessoal que está nos assistindo. Ok, à vontade. Exatamente. Bom, então, vendo toda a importância que a próstata tem, e quando ela é afetada por infecções que levam com que ela aumenta de tamanho, nós aí estaremos perante a prostatite. E o outro termo a ser aplicado a ela é hiperplasia benigna prostática. Então, ali estamos diante de uma inflamação da próstata. Não é? Por palavras simples, para quem nos ouve, é prostatite. Já para aqueles que são acadêmicos, não é? Então fiquem com o termo hiperplasia benigna prostática. Mas essa prostatite é só uma doença que é causada só para o homem e mulher, não? Bom, uma vez que só existe na anatomia do homem, a mulher não tem próstata, daí que a mulher está safa, não apanha, não contrai a prostatite. Ok, e ela só atinge para... Qual é a idade, mais ou menos, que
Bom. A pessoa pode adquirir essa doença? Bom, a idade que mais, a faixa etária que mais predomina é a faixa etária dos 50 anos de idade, né, para diante. Mas como os tempos são diferentes, temos encontrado pessoas com idade abaixo dos 50 anos, estamos a falar de 49, 45 anos de idade, que são afetadas. Mas quais são as causas? Bom, quanto às causas, ela tem fatores genéticos, não é? É um dos principais fatores para que a pessoa fique acometida por essa doença. Fator genético. Quando falo do fator genético, estamos a dizer, desde que existe na nossa árvore genealógica alguém, um parente, estou a falar de um parente até o 3º grau, né, que tenha vivido com essa patologia, então este pode passar para as próximas gerações. Daí que este fator é um dos fatores que tem predominado. O outro quesito é a questão de substâncias nocivas ao organismo. E outro tem sido as infecções, não é? Infecções que afetam o trato urinário podem ter uma prorrogativa para afetarem até a próstata. Mas, ainda assim, a ciência tem sido desafiada porque não mostra uma causa, não é? Uma causa que venha a ser a mais evidente para que a pessoa tenha a prostatite, que é a próstata inflamada. Então, não existe uma causa específica, mas quando falamos de fatores, eles apontam para a questão hereditariedade ou então o fator genético. É aí que eu aconselho de que toda aquela pessoa que sabe que teve um parente que morreu ou vive com essa patologia, se este foi diagnosticado quando tiver 50 anos de idade, se tiver 40 anos de idade, já devo correr para fazer o rastreio da próstata. Então, vamos lá imaginar, tem 50 anos. 10 anos antes dos 50 anos, significa, se este parente tiver 40 anos, deve já correr ao médico para ser examinado. Então, possivelmente já deve ter alguns indicadores que podem indicar um provável diagnóstico. E quais são os sinais e sintomas de alguém que tem prostatite? Bom, como identificar que esse camarada tem prostatite? Os sinais e sintomas que uma pessoa, não é, que é portador ou que é acometido pela prostatite, esta pessoa, primeiro, é que apresenta retenção urinária. A urina fica presa. Por quê? Porque o abdômen, aonde vamos encontrar a bexiga, o espaço da bexiga, começa a ser invadido pelo volume da próstata. Quanto maior for o volume desta inflamação, que vamos dizer prostatite, maior será as consequências que hão de vir. Porque a bexiga é sufocada, é comprimida, e quando for comprimida, o indivíduo vai para a casa de banho e ainda, depois de sair para a casa de banho, ainda sente que não foi suficiente, ainda tem urina na bexiga, e por outra, o canal uretral fica obstruído, então a urina não passa em condições. Daí que vai ter um processo de micção, não é? Pode ser doloroso ou então em microgotejamento, e dá muita dor. O indivíduo pode sentir muita dor
vai lá para a casa de banho, vai se esforçar tanto, mas sai. E para esse indivíduo que está a sentir essa dor naquele momento, o que ele deve fazer, mais ou menos? Bom, para aquele momento o que deve fazer é recorrer, não é? Recorrer a uma unidade sanitária, não é? Mas antes deixa-lhe dizer que deve evitar nesse momento o consumo de água ou outros líquidos que podem influenciar que a bexiga fique novamente cheia. Porque a bexiga, estamos a falar de um reservatório, temos tido ela como uma cisterna que armazena a urina. Então, se o indivíduo já sente que há uma pressão na bexiga, que a bexiga parece estar cheia, então, e quer esvaziar, não consegue, então não pode encher-la outra vez. Daí que deve ter uma pausa na ingestão de água, depois vai à procura de profissionais capazes de darem resposta a essa situação, e o que se faz normalmente em função desta situação, é colocarmos uma sonda vesical. Estamos a falar de um catéter, um dispositivo látex que entra pelo canal uretral do homem, vai ser inserido até a bexiga com a finalidade de esvaziar a bexiga e eliminar, se possível for, a obstrução que está na uretra, que não facilita a passagem da urina. E há do outro sinal, que aqui não falamos, tem a ver com a presença de sangue na urina. Presença de sangue na urina também é tido como um indicador de que a pessoa tem problema na próstata. Não estamos a dizer que todo problema que apresenta uma situação de presença de urina, isso deve-se a uma prostatite. De sangue na urina, né? Não. Pode ser uma gonorreia, pode ser uma outra doença, até a malária grave pode aparecer, não é? Pode trazer como sinal e sintoma, na fase mais crítica, presença de sangue na urina. Quando é que eu vou me demorar mais um pouquinho para pensar que possivelmente o indivíduo esteja afetado com a prostatite? Quando este indivíduo, na questão idade, a idade dele for 50 para cima. Então eu começo a pensar, tem 50 anos e a presença de sangue na urina, então começo a pensar logo na prostatite, numa inflamação da próstata. Então é mais ou menos assim. Ok. Doutor Zacarias, existe uma diferença entre prostatite e câncer de próstata? Bom, prostatite conforme dissemos a princípio, não é? Talvez tenha ali nossos assistentes que só nos assistem agora, dizer que a prostatite é a inflamação da próstata, dessa glândula que nós já temos, não é? Então, quando esta glândula inflama, nós vamos chamá-la de prostatite, inflamação da próstata. Para câncer, é necessário que haja o crescimento descoordenado das células. A isso é que nós chamamos câncer. Recapitulando, câncer é o crescimento descoordenado das células. Logo, a nossa próstata é constituída por um tecido. E esse tecido é constituído por células. Então, quando essas células começam a crescer descoordenadamente, aí estamos a falar de câncer. Crescimento descoordenado das células. Nesse caso, por serem células afetos à próstata, então vai ser câncer da próstata. Como é que nós podemos fazer um diagnóstico da próstata? Bom, da prostatite, melhor dizer. Quanto ao diagnóstico da prostatite, bom, o diagnóstico da prostatite, ela é feita
de várias formas, não é? De várias formas. Nós temos o exame do PSA. O exame do PSA, nós estamos a falar do antigênio prostático. Este antigênio prostático sanguíneo, ele fica na corrente sanguínea. Quanto maior for a inflamação, maior vai ser o nível do PSA. O que vai acontecer? A próstata vai liberar esse antígeno prostático na corrente sanguínea, ok? E aí nos dá sinal de que o indivíduo está com uma inflamação na próstata. E quando eu for fazer o exame e ver os números, conseguimos identificar que há uma inflamação considerável ou então não da próstata. E como além ainda, não lhe cortando, não é? Assim? Além deste exame do antigênio prostático, nós temos o exame de toque retal, que é o exame mais famoso. Pronto, várias pessoas não gostam, né? Nós os homens não gostamos, mas pronto. Quero aqui deixar um apelo. Como é que ele é feito? Bom, ela é feito da seguinte maneira, pode ser feito no consultório médico. O médico vai inserir o dedo no ano do paciente. Ok. É doloroso, né? Mas pronto, é um pouquinho, é desconfortante, mas quando se pretende atingir resultados significativos para saber a nossa situação física, a nossa situação de saúde, vale a pena. Então o médico vai inserir o seu dedo, o que ele vai fazer mais ou menos é estudar a textura da próstata. Enquanto ele inserir o dedo, vai estudar a textura, se apresenta uma textura lisa ou uma textura rugosa. Muitas das vezes, quando nos apresenta uma textura rugosa, aí esse problema está desencadeando para câncer, ou já tem aí um câncer. Okay. Então, na prostatite, ela apenas apresenta a inflamação, mas o tecido prostático, ela é liso. Mas no câncer, ele apresenta uma próstata. E como tratar? Será que o tratamento só tem que ser... ficamos só ainda. Como tratar a prostatite? Como tratar? Bom, para o tratamento da prostatite, nos é apresentado o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentoso, eu penso que não vamos nos demorar muito no tratamento, porque senão vamos dar aqui receitas e os nossos pacientes têm como costume fazer a automedicação, não é? Mas que não é correto, nós estamos não é correto. Não é correto. Deve mesmo procurar o especialista, deve procurar o médico, um médico afeto a esta área, que é o urologista, não é? Para melhor acompanhamento. O que se deve ter em conta é a questão dos bloqueadores. Não é? Nós damos bloqueadores. Não é? Estes bloqueadores são recebidos e quando recebidos pelos receptores, o que acontece é o relaxamento. Não é? Vai fazer com que haja relaxamento dessa próstata. Então, se a próstata estava inflamada, então ela começa a relaxar, contrai, vai relaxando. E ao relaxar, começa a diminuir as questões sintomáticas que o paciente apresenta. Então, ao relaxar, começamos a dar mais qualidade de vida ao nosso paciente. Se antes sentia maior desconforto, aqui o desconforto já é bastante reduzido por esse tipo de terapia ou então de tratamento. Bom, existem pacientes que são abordados e a abordagem que se faz em torno da problemática que surge são conduzidas ao bloco operatório. Faz-se o tratamento cirúrgico para a remoção da próstata. Remove-se a próstata, não é? Algumas pessoas perguntam da seguinte forma: será que quando é removida a próstata, a pessoa deixa de viver ou continua a viver? Quais são os problemas que essa pessoa vai
vai ser, ou seja, vai ser acometido, né? Correto? Sim. Bom, é importante que neste podcast fala-se sobre essa temática, porque existem, nós a estas horas estamos a falar, há pessoas que nos assistem e vivem há bastante tempo com essa patologia e por vezes só não quer fazer o tratamento cirúrgico ou tratamento medicamentoso por falta de conhecimento, mas graças a esse canal nós podemos levar este conhecimento a essas pessoas. Então lhe digo que quando a pessoa é retirada a próstata, essa pessoa vive normalmente, não é? Essa pessoa não morre pelo facto de ser tirado a próstata, morre se calhar com a questão de pensamentos excessivos, não é? E por outra, existem sim algumas complicações que esse indivíduo terá, como a impotência sexual, o indivíduo estará impotente, depois terá problema na questão da reprodução, não é? A não ser que venha fazer a reprodução de uma outra forma artificial. Então, o indivíduo pode ser acometido pela questão de impotência sexual. E é a questão que mais tem derrotado os homens com essa questão ali. Então, o homem se sente, depois de descobrir que agora é impotente, que já não resolve o problema da senhora em casa. Se esta mulher não tiver acompanhamento médico ou não acompanhar o esposo no ato de todos esses procedimentos que são feitos, se não for feita um tratamento psicológico, essa mulher não vai olhar para a questão do marido como uma questão de doença. Logo, o marido começa a sofrer, não é, pelas ofensas, pelas situações imorais em casa, não é, porque já não consegue resolver a situação da mulher, a necessidade do ato sexual que a mulher tem, já não consegue resolver e por essa questão, muitas das vezes, ele pode chegar numa conclusão que já não é homem capaz, e quando isso acontece, começa a ser derrotado pelo psicológico. E quando o psicológico fica derrotado, então começa a afetar o físico. E com relação ao relacionamento conjugal, que conselho darias às senhoras, né, que têm marido que estão sofrendo com essa doença? Bom, o que eu deixo como um conselho a estas grandes senhoras, donas de casa, é de que o vosso marido, você precisa perceber que o teu marido está numa situação de doença, está numa situação patológica e não se pode usar um termo escapatório para poder ocultar essa situação. Então, aquelas mulheres que acompanham o esposo, por vezes não têm dado muito trabalho, mas aquelas que não acompanham o esposo na consulta, a estes sim, nos têm dado muito trabalho e têm complicado mais ainda a situação do paciente. Então, é ter paciência, não é? Tem que ter paciência, tem que ter confiança em Deus, não é? Buscar sempre Deus por meio da oração e que esse casal podem se reinventar, não é? Podem se reinventar de outras formas, podem buscar apoio de psicólogo, de sexólogo, não é? Para poder ajudar nesse quesito. Se a mulher não olhar para a situação do homem como uma doença, como uma situação que surgiu no momento, então esta mulher vai provocar a morte do marido. E é drástico.
Com relação à prevenção, como prevenir para não adquirir esta doença, prostatite? Bom, como prevenir essa patologia, essa prostatite? Bom, a prevenção começa na ida ou na procura do médico, sem que antes mesmo seja cometido por quaisquer sinais e sintomas que aqui citamos. Então, quando a gente vai mais cedo, a gente consulta o urologista mais cedo, não é? Então, nós começamos a trabalhar no método preventivo, porque eu tenho dito alguma coisa assim muito importante. Quem não cuida da sua doença, quem não tem tempo para cuidar da sua doença, porque há pessoas que aparecem, surgem e dizem que eu se não vou para o médico é porque não tenho tempo. Então vamos aqui esclarecer o seguinte: quem não tem tempo de cuidar da sua doença, claro, terá que ter tempo para cuidar da sua saúde. E esta pessoa ficará sofrendo com a doença, procurando pelo médico, e vai encontrar que o médico, se calhar, está de viagem e no hospital não está a se fazer o exame que é preciso, porque o médico que faz a cirurgia porque não está, porque... Então, são essas situações. Mas quando nós vamos mais cedo, nós acabamos lidando com a questão da prevenção. Mas não é necessário, basicamente, ter uma idade avançada, né, para a prevenção. Tanto jovens de menos de 30 anos podem consultar o médico para... Exatamente. Eu aconselho que jovens de 35 anos tenham hábitos de procurar o urologista. Não só pela questão da próstata ou da prostate. E o menos de 30 podemos ficar livres, podem ficar livres. Bom, há uma outra situação que pode nos levar a procurar o médico, como uma questão que nós ignoramos. Dizemos que é básico hoje em dia, né? Dizemos que é básico uma infecção urinária. Vamos dizer uma infecção urinária do trato, ou seja, da via baixa, né? Ou então uma infecção urinária alta. Então, muitas das vezes nós queremos achar como uma coisa normal, mas esta patologia, se estiver conosco e durante muito tempo, então pode trazer outras consequências. Essas bactérias podem imigrar e, se imigrarem, podem atingir até as células ou o tecido prostático e depois de algum tempo vir criar males, tantos males para a próstata e desencadear essa inflamação. Doutor Zacarias, eu tenho ouvido muito falar sobre a prostatite. Por que as pessoas perguntam ou querem sempre saber sobre a prostatite? O que acha? Bom, falando sobre a prostatite, nós estamos a falar de um tema muito importante, porque hoje em dia a nossa sociedade, Angola, já vive com muitos e muitos doentes afetados com a prostatite, e se hoje as pessoas questionam sobre essa patologia, claro que se quer chegar a um conhecimento, e o conhecimento é muito válido, muito mais válido do que o tratamento. Se a gente buscar questionar sobre essa patologia e encontrarmos respostas, e das várias respostas que encontrarmos, nos deparamos com a prevenção. Ali o pessoal estará prevenindo-se para que não seja cometido por essa doença. Ok. Doutor Zacarias, nesse momento estamos aqui, mas vamos para outro tema. Pedimos que nos falem um pouco do projeto 100% Ciência. Como é que isso começou? Qual é a ideia? Qual é o objetivo do projeto 100% Ciência? Bom, o projeto 100% Ciência, ela começa numa imaginação, numa simples imaginação,
e que esta imaginação é colocada em papéis e depois passou a sofrer uma apreciação, um tratamento melhor e mais significativo, onde os objetivos traçados foram em poder capacitar cada vez mais os profissionais de saúde. Falo de profissionais de saúde e falo também de estudantes de saúde. Nós trabalhamos muito mais no contexto prático. Então, por hoje, nós temos temos nos deparado com estudantes que procuram os nossos serviços porque onde estão, muitas das vezes não têm tido práticas constantes. E quando esse estudante não faz prática constante, então este estudante começa a sentir-se insatisfeito. Para a sua satisfação, é daí que nós aparecemos com esse projeto, para poder preencher todas aquelas lacunas que foram deixadas. Nós temos vindo há um tempo a essa parte a trabalhar nos conhecimentos que os nossos estudantes já adquiriram, não é? Conhecimentos já adquiridos, são lapidados cada vez mais e tornando eles cada vez mais sólidas, para que esses profissionais sirvam o Estado da melhor maneira, não só o Estado, mas que possam trabalhar em unidades privadas da melhor maneira e que tenham êxito nos concursos públicos, na admissão, na entrevista a uma instituição privada. Então temos feito muito trabalho com esse projeto e graças a Deus tem sido muito bom e os relatos têm vindo, né? As pessoas falam sempre sobre esse projeto e querem cada vez mais que a gente estenda esse projeto para mais locais aonde ainda não conseguimos atingir. Mas nós temos fé e plena confiança em Deus que estaremos a trabalhar no sentido de fazer com que esse projeto chegue a toda pessoa que é profissional, a todo estudante na área de saúde que sente a necessidade de poder crescer mais. Então, nós temos uma máxima. Sempre que tiveres disposto para poder aprender, eu estarei disposto para lhe poder ensinar. Esse é o nosso objetivo. Não, é um grande objetivo. E para aquelas pessoas que querem participar desse projeto, o que eles devem fazer? Ou já está extinto? Bom, para este mês de dezembro, dezembro é mês de festa, e quando se fala de festa, fala-se de presente. E nós não podíamos deixar o nosso público-alvo sem que neste dezembro oferecêssemos alguma coisa que venha trazer um maior significado para o ano 2024. Então, nós trouxemos um presente de Natal. Nós, a essa altura, estamos a inscrever estudantes para a capacitação no plano de férias de enfermagem, plano de férias no curso de análises clínicas e no curso de farmácia. Os estudantes de análises clínicas poderão saber muita coisa, desde a recolha de amostra, não é? Punção venosa, punção capilar e por aí fora. Os estudantes de enfermagens estarão aprendendo sobre a aplicação de gesso, administração de substâncias medicamentosas, cálculo e dosagem de medicamento. Estarão aprendendo também sobre a avaliação dos sinais vitais. É triste quando nos deparamos com estudantes que estão a fazer o ensino médio ou mesmo até o superior, segundo, terceiro ano, e não conseguem fazer a avaliação dos sinais vitais. Então, isso é muito triste e por essa questão não nos satisfazer. Então, nós estamos a trabalhar dessa forma, ensinando a eles como fazer a avaliação
dos sinais vitais. É muito importante, porque não se fala de saúde sem que esta pessoa consiga mais ou menos fazer a avaliação dos sinais vitais, porque são os números, os dados que marcam a vida do indivíduo ou a morte do indivíduo. Ok. E onde é que estão localizados esse plano de férias, né? Está localizado em que área? Onde é que a pessoa pode se dirigir para ir fazer a inscrição? Bom, para quem quiser fazer a inscrição, pode consultar-nos, não é? Entrar em contato pelos números telefônicos 929 298 172, ou ainda por via do Facebook 100% Ciência, Centro de Formação 100% Ciência, e pode ligar o mesmo número que acabei me referindo, também o número do WhatsApp. Estamos sempre em atendimento 24/24, ou se dirigir até ao Centro Médico Bento e Domingas. Então, esse centro médico encontra-se localizado no Quicolo, por detrás da Lindeza Shopping. Por detrás da Lindeza Shopping, assim que chegares por essa zona, é só entrares em contato pelos números há pouco referidos e poderá sendo dados os outros segmentos. Neste momento estamos no fim da nossa programação, mas Dr. Zacarias, como tem sido a tua trajetória para chegar até aqui, para ser o que és, e como tem sido o relacionamento entre a ciência e a tua religião? Bom, para chegar até aqui foi muitos esforços. Lhe digo que comecei o curso de saúde quando na altura eu tinha 14 anos. Por uma questão de curiosidade, eu estraguei o microscópio do meu pai. Tanto é que eu via constantemente meu pai a fazer algumas observações de algumas amostras ao microscópio, e eu queria saber o que é que o meu pai tem visto. E por conta da curiosidade, eu acabei desmontando o microscópio e praticamente naquela altura ninguém conseguiu montar o microscópio como devia ser montado. Então ficou armazenado até que estragou-se. Prontos, depois de um mês, eu pedi ao meu pai que eu poderia fazer o curso de análises clínicas. E tinha pouca idade, porém com 14 anos, meu pai ficou pensativo, mas apareceu uma oportunidade na altura, porque ainda ministrava-se cursos básicos. Então comecei pelo curso básico, fazendo análises clínicas, e terminando análises clínicas, não fui entregue o certificado por conta da idade, e para não estar em casa, então o meu pai conversou comigo e chegamos na conclusão que eu tinha que fazer enfermagem geral. É assim que eu ingresso para o Ilha da Verdade, uma grande academia, uma grande escola, e eu agradeço desde já pelo que fez por mim e pelo que fez também pelos meus amigos, e pelo que continua fazendo pela vida de tantos profissionais que lá passam. É inédito a forma como o Colégio Ilha da Verdade tem ensinado. Então, saindo do Ilha da Verdade, dei a continuação, não é, no superior, e como se não bastasse, comecei a fazer investigações particulares, fui para o mundo docente, comecei a dar aula, e sabe-se que para quem é professor é obrigado a pesquisar mais para poder ensinar e ensinar da melhor forma. Então fui mergulhando nisto e tive, graças a Deus, ao meu redor
e até agora continuo tendo boas pessoas ao meu lado. Tenho feito intercâmbio com as mesmas pessoas, profissionais renomados, profissionais que apresentam muita qualidade, e desta qualidade eu tenho tirado proveito para constituir aquilo que eu sou hoje e ganhar então o meu perfil e o meu posicionamento como técnico sem depender de quaisquer outro esforço. Mas para que tudo isso venha a acontecer, já que falou sobre, ou perguntou sobre como é que eu faço para relacionar a ciência e o lado espiritual, ou o lado da crença, né? Digamos que a OMS, ela diz assim: saúde é o bem-estar físico, mental, social, econômico e espiritual. Então, imagina se a OMS, ela releva a questão espiritual por ser parte da nossa saúde. Então, todo profissional de saúde deve buscar a Deus, e em espírito e em verdade. E eu digo que esse Deus que eu busco todos os dias é que fez com que eu me tornasse realmente no profissional que sou hoje. Porque se olharmos para a Bíblia, na Bíblia encontramos a passagem que diz que buscai ao Senhor de madrugada, buscai ao Senhor cedo, e faz promessa de que se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, então outras coisas nos serão acrescentadas. Então, para mim, saúde é um acréscimo da minha obediência a Deus, da minha busca constante a Deus. Então, é uma bênção, é a bênção que eu tenho da parte de Deus. E por ser bênção da parte de Deus, eu procuro fazê-lo da melhor forma possível, tal conforme Deus manda nos princípios bíblicos, e consigo contextualizar isto com a questão da ciência. A Bíblia fala que nós precisamos ter amor ao próximo, e a ciência médica diz que nós precisamos ter empatia, tratar o paciente de forma holística. E então essa é a forma como eu relaciono. E eu quero também, se não mesmo encorajar aquelas pessoas, aqueles colegas que por algumas razões, e muitas das vezes razões financeiras, não têm conseguido suprir as necessidades acadêmicas por conta da questão financeira. Eu tive um exemplo do gênero, mas entendi que em tudo eu devo dar graça, e por em tudo dar graça, Deus me agraciou com as suas bênçãos, e hoje estou aqui. É um exemplo de coragem e fé, foco, de determinação. Vai existir momento que você que nos acompanha vai tentar entender ou pensar que a tua vida está cada vez mais recuando em vez de prosseguir. Eu quero dar aqui, vos levar a pensar num arqueiro. O arqueiro é aquele que pega a flecha a fim de mirar para algum local. Então, esse arqueiro, a primeira coisa que faz é puxar a flecha para trás. E enquanto puxa a flecha para trás, quanto mais ele puxar a flecha para trás, maior será a velocidade. A pressão da flecha vai ser maior. E muitas das vezes tem sido assim para com as nossas vidas. É Deus muitas das vezes dizendo: espera para a gente, espera, ainda não é o seu momento, espera, o momento vai chegar. Então Deus tem puxado para trás a flecha, porque Ele sabe que quando Ele largar, você será lançado para o alto, e serás lançado para o alto com mais pressão ainda, com mais força ainda, com mais talento, com mais vigor ainda, e assim vais conseguir ter sucesso na tua carreira. E é dessa forma que eu tenho sucesso na minha carreira. O outro exemplo que eu posso aqui deixar é a semente. Meu pai tem lavra,
E eu entendo muito de semente. E o que eu entendi na semente é que quando temos a semente, a gente vai colocar a semente num buraco. E quando cavamos para colocar a semente, quanto mais fundo a semente for, quanto mais fundo a semente for colocada, mais segurança pelas suas raízes ele vai criar. E se assim for, essa semente poderá crescer e brotar. E muitas das vezes nós temos pessoas que tentam nos afundar, tentam nos colocar no buraco, sem saber que a gente é semente. Quanto mais fundo eles nos colocarem, quanto mais longe, mais distante eles nos afastarem, aí a gente cresce e daremos frutos. E se estivermos com Jesus, nós daremos bons frutos, que são